E sextou aqui na Rádio Difusora. Sextou em Jundiaí, na verdade, sextou no mundo, né? Sexta-feira é só nossa aqui, é só dos estúdios da Rádio Difusora, 810 AM, e também pelo portal jj.com.br. Você vai lá, tem uma abinha Rádio Difusora, você clica lá, põe o seu fone de ouvido se você estiver trabalhando e escuta a nossa entrevista de hoje, que a gente vai falar sobre o quê? Sobre teatro, né, minha gente? Porque aqui a gente tem amigos ótimos, maravilhosos, que estão sempre fazendo coisas incríveis, e é por isso que esse programa existe, né? Porque eu conheço pessoas que fazem coisas incríveis. Estou aqui com o José Renato Forner. Bem-vindo ao programa. Finalmente deu certo de você vir. Obrigado, Tainã. Que alegria estar aqui na rádio, conversando com você, falando sobre teatro. Falando sobre Climax, falando sobre o evento que vai rolar no Sesc amanhã. Sim. E falando sobre a vida de artista, do que vivem, do que se alimentam e como se reproduzem. Porque vamos combinar que viver de arte no Brasil não é uma coisa muito fácil. Não, mas né? agora tá mais tranquilo, né? A perspectiva é que as coisas melhorem, né? E com essa piada encerramos o programa pra chorar abraçado aqui no estúdio. Zé, você tá aí num projeto que fala do... vai fazer uma peça, né, do Plínio Marcos. Essa peça é de quando? 71? Essa peça ele tá lançado com 69, né? É que depois teve uma reescritura dele, que foi editado depois, aí teve 71 também. Mas é impressionante a atualidade que tem. É triste, na verdade, é muito, né? Como é atual. Né? O Plínio, ele sempre deu voz aos marginais, né? Aos excluídos. Ele tinha uma frase, ele falava que aos que gritam na geral, mas não interferem no resultado. Ele tinha essa analogia com o futebol, né? E ele sempre tratou muito desses excluídos. E essa peça, escrita em 69, tristemente ela é muito atual, né? Ela fala do desemprego, ela fala de como esses totens, que são esses dois personagens, né? A Nina e o Zé, um casal de periferia, um casal cheio de sonho, o Zé corintiano, brincando com a molecada, mas né, a Nina costureira, segurando a barra, e o Zé perde o emprego, e não, amanhã vai dar certo, amanhã, e esse amanhã que vai dar certo que nunca chega. Tem uma música do Chico que fala isso, né, do Pedro Pedreiro, esperando, né? Exato. E é muito real isso, né? Porque a gente alimenta a nossa felicidade pro dia seguinte, né? Sim. Acorda, esquenta água fria e tenta buscar ali, e é sempre no dia seguinte, Exato. Né? E agora foi 69, né? Passaram-se 50 anos e a gente vê que infelizmente a situação ela continua a mesma ou pior, né? E o Plínio falava, né, das obras dele, ele falava, se minhas peças continuam atuais, a culpa não é minha, é do país que não mudou. Nossa, que triste isso. Ele já faleceu faz 20 anos já, né? Ele faleceu em 99. Isso. Mas o legado dele é muito grande, né? Ele é um dos maiores escritores, autores do Brasil, né? Sim. Junto ali com o Nelson Rodrigues também. Nelson Rodrigues, mas o Nelson Rodrigues mesmo um dia perguntaram para ele, né, quem seria um grande dramaturgo ou quem substituiria Nelson Rodrigues, e ele diz que aquela voz rouca de cigarro, né? Plínio Marcos. Que genial. E esses ciclos, a arte ela traz isso pra gente, né? Ela joga na cara que a gente continua vivendo esses ciclos, né? Sim. A arte ela vem muito... as pessoas acham que a arte só serve pra embelezar, pra deixar o mundo mais bonito, e não é, né? A arte ela é questionadora, ela é dolorosa às vezes, né? E acho que ela traz essa consciência, né? Eu acho que a arte, falando de Plínio Marcos também, ela tem como função mesmo essa revolução pessoal, né, da plateia, dela se deparar com realidades que às vezes estão adormecidas, e através desse contato com a arte, com o teatro, com um bom filme, enfim, e dela se despertar, né, e deixar de se alienar, deixar da gente viver no nosso mundinho, na nossa bolha, nosso mundinho fechado, né? Por isso que é importantíssimo a gente ter autores que mexam nessa ferida, né? E é importantíssimo que a gente exponha essa ferida, que a plateia tenha contato com essa ferida, porque se a gente não souber da ferida, a gente não pode tratá-la. Então, o teatro, de certa forma, ele age como um instrumento de cura também, né?
Porque traz essa inquietação, né? O teatro, ele é muito visceral, né? É diferente de um cinema, né? O teatro é você e a plateia, né? Sim. Então é o contato direto ali, não tem efeitos especiais, pós-produção. São duas verdades ali separadas por um palco, né? O efeito especial é o corpo do ator, é a voz do ator, né? É a sensibilidade do ator e a sensibilidade e o corpo presente da plateia também, né? Você como ator, quando foi o teu primeiro contato com o Plínio Marcos, assim, com as obras do Plínio? Quando a gente começa a fazer teatro, né, eu já vi algumas ceninhas, fazer exercício de cena, pequenas cenas, o diretor distribuiu algumas pequenas cenas, assim, eu já conhecia por trechos, mas nunca de acompanhar uma obra inteira. Em 99, quando eu estava fazendo um curso aqui na Casa da Cultura, através do Jefferson Lopes, que é um diretor do espetáculo, que a gente se reencontrou depois de 20 anos também, isso é muito bacana. A gente fez o espetáculo Jesus Homem, que apresenta um Jesus totalmente revolucionário. O Plínio Marcos, no texto, ele exige que Jesus fosse uma figura negra, um ator negro fazendo. E o Jefferson, mais revolucionário ainda, lá 20 anos atrás, ele colocou uma mulher negra fazendo Jesus. Aí a gente fazia, era um teatro montado para a rua, um espetáculo para a rua. Então a gente fazia aí na Catedral, fazia perto de Feira Livre, e depois viajou com o espetáculo. Isso 20 anos atrás, assim. 20 anos atrás. Você lembra da repercussão disso, como foi? Porque a gente teve outros questionamentos agora recentemente, né? Que partiu mais para uma censura do que qualquer questionamento artístico sobre a peça, né? Que também era a figura de Jesus. Sim. Você lembra disso? Você tem esse feedback aí da época na sua memória? Olha, é engraçado, porque como eu estava começando a entrar com esse contato com o teatro, para mim era tudo muito novo e tudo muito revolucionário mesmo. Mas era de uma entrega tão adolescente que acredito que aquilo ficou como semente em mim. Mas na época eu não tinha a noção do que era isso, né? do choque que isso tinha para as pessoas e da ousadia. Eu me entregava e ia mil. E aí depois, quando o tempo vai passando, aí você vê que aquela sementinha está lá dentro, você fala, há 20 anos atrás, eu estava com 16 anos, eu fiz uma peça do Plínio Marcos, colocando Jesus como um ultra-revolucionário, Judas querendo pegar em armas para causar realmente revolução, e um Jesus negro que o Plínio Marcos coloca, mas na época não tinha essa noção não. Não tinha dimensão desse tamanho. Eu sentia, mas acho que a consciência ela vem depois. Eu era muito novo, né? Era mais puro, né? A gente pegou essa pureza do lúdico, né? E esquece que essas batalhas até ideológicas acontecem de um outro lado da cortina. Sim, né? sim. E era um texto, mas eu lembro que eu me comovia muito, que era um texto que falava muito de amor. Né? Porque o Plínio ele tem essa imagem também do marginal, que fica na rua, que frequenta os bares, que ia lá vendendo seu livrinho e que coloca palavrão nos espetáculos e só fala de gente suja. Mas é um autor que estruturava a sua dramaturgia e que lia o mundo de um jeito muito amoroso. Né? A contribuição dele, ele falava, eu não posso deixar de escrever isso porque isso é o que eu vejo. Mudem, que daí eu paro de falar sobre isso, né? Mas eu vou falar sobre a prostituta, sobre a dor dela, sobre o cafetão, sobre o presidiário, sobre a presidiária, sobre o menino de rua. Então, era da forma dele, ele era muito amoroso no trato que ele dava com os personagens. Empático também, né? Empático. Eu estava vendo porque esse projeto ele faz parte de um ciclo no Sesc Jundiaí, um especial coordenado pela Priscila Modanese, e que são vários eventos em cima do Plínio Marcos, né? 20 anos sem o maldito. E eu assisti uma leitura dramática na semana passada, eu falei assim, meu Deus do céu, como ele é empático na sua estrutura dramatúrgica assim mesmo, como aquelas palavras, aquelas falas, naquelas personagens, elas causam um impacto na gente que está vendo, que como eu estou no ritmo de ensaio, a gente vai se acostumando com tudo aquilo. E daí, ouvindo um outro texto dele, eu fiquei extremamente impactado, assim, e esse dom que ele tem de emocionar através das palavras, né?
Plínio Marcos. Plínio Marcos. Daqui a pouquinho a gente volta para esse papo delicioso aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Vamos Cal e Felipe sempre muito queridos e generosos, trazendo esse conteúdo pra gente de cultura pop, cinema, o que mais? Netflix. Dicas pra quem quer sair de casa e pra quem não quer sair de casa. Eu só escuto Netflix, porque não saio de casa não, gente. Tem gente na rua. Por que você não sabe? Porque tem gente na rua. A gente vai ficando preguiçoso conforme vai ficando velho, né? Mas vamos falar do Sesc. Tá rolando então um evento no Sesc, que é esses 20 anos sem o maldito. Isso. Né? E são várias atividades relacionadas a Plínio Marcos, né? Isso. Começou na semana passada. Teve a exibição de um documentário, né, sobre Plínio Marcos, teve um bate-papo com o filho dele, o organizador da editora que lançou as obras dele, né, as obras completas. Teve uma leitura do espetáculo Queiro, com o grupo de São Paulo. Teve uma leitura do espetáculo Rei da Banalidade, com Cláudio Alencar, mas assim um do outro. Então tem bastante gente, né, envolvida. Hoje tem o espetáculo Navalha na Carne, com os artistas lá do Rio de Janeiro. E amanhã a gente encerra com Quando as Máquinas Param, esse espetáculo. E junto com esse espetáculo a gente vai recepcionar o público com o que a gente está chamando de Pocket Plínio Marcos. Que vão recepcionar com algumas músicas, com alguns trechos das obras dele, do que ele chamava como uma trilogia subversiva, que são os textos de Jesus Homem, que eu comentei aqui, Madame Blavatsky e A Balada de um Palhaço. Então, 20 minutinhos lá, 25 minutinhos antes, o público vai ser recepcionado, inclusive também para fazer um gancho, uma ligação com a contribuição que o Plínio Marcos teve na música, né, com o samba paulistano, o samba santista. Então como diz a Vivi Almeida, a atriz com quem eu contraceno, a gente está de certa forma fazendo uma honraria ao Plínio Marcos. Em todas as vertentes aí que ele atuou, né? Isso, inclusive no samba, para quem não sabe. No samba. E esse projeto importantíssimo assim, do Sesc de colocar dentro dessa instituição esse maldito, né? Esse maldito que cutuca as feridas. Doloroso, porém necessário, porém né? necessário. Lembrando que o Plínio Marcos, muitas das obras dele foram escritas durante a ditadura, sim, né? Então sim. era um momento um pouco que silenciou muitos artistas, sim, né? Sim, e de novo, infelizmente, a atualidade com que esses textos são vividos, né? Mesmo na semana passada, na leitura que teve lá do Cláudio dirigiu, que eram 2 milicos na porta de um teatro, e dizendo se a peça passava, se a peça não passava. Deus queira que a gente não chegue de novo nesses momentos. É que o momento, embora seja outro, a forma de silenciar também é outra, né? Não necessariamente na porta do teatro, fechando um espetáculo. Às vezes só com uma proposta de lei, como a gente teve na Ancine agora, né? Todo esse questionamento do cinema brasileiro. E falando de viés ideológico, mas sendo mais ideológico ainda, né? Total. Falando que todas as produções do cinema agora vão passar por um crivo, né? Uma censura, e as peças também, as peças não, e os filmes terão que atender a demanda judaico-cristã. Ou seja, você cala a produção cultural de outras formas, não necessariamente, através de políticas públicas, não necessariamente armado na porta do cinema. E eu acho que tem ainda uma estratégia que é mais sutil e eficaz, de uma maneira assustadora, que é de uns tempos para cá existe uma demonização do artista. Sim. Eu me lembro que antes, quando eu chegava numa roda, quando eu era mais novo, né, não conhecia alguma pessoa, alguém falava, o Zé Renato é ator, né? E todo mundo tinha uma admiração, né? Falava, não, ator, que legal. Agora você trabalha com o quê? Você é ator, mas trabalha com o quê? Ator, isso aí deve ser do lado de cá ou do lado de lá, isso aí tá mamando nas tetas do Estado, a lei Rouanet. Rouanet, tem vários nomes para lei, né, agora? Então é impressionante como essas estratégias desse policiamento, ele é construído passo a passo e acho que muito inteligentemente, assim. Sim. E a gente realmente tem que resistir.
Acho que a palavra é essa mesmo. Às vezes parece até piegas, porque todo mundo fala, mas eu não consegui achar uma outra palavra ainda, né? Eu acho que, inclusive, a oportunidade que você dá no seu programa de se divulgar a cultura, de conversar sobre cultura, é um ato de resistência. A gente fazer teatro é um ato de resistência, música, cinema, a plateia ir ao teatro, frequentar eventos culturais, né, tá junto com a gente, é um ato de resistência. E que bom que tem gente que resiste ainda. Porque eu sempre falo, as pessoas elas não percebem que, primeiro cala o artista, que é o lado mais fraco ali da corda, né? Aí começa a calar os veículos de comunicação, daqui a pouco é o jornal que não pode mais falar daquele tema, é a rádio que não pode mais ter aquela pauta, é a TV. Então, assim, as pessoas elas não pensam que em algum momento nessa cadeia toda, ela vai se silenciar. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esses espaços de conversa, esses espaços de cultura são vitais para a sociedade. A pessoa acha que cultura é só um espetáculo artístico. O conceito de cultura é muito maior que um espetáculo artístico. Na verdade, ele é a característica, é o que faz um povo ser um povo, né? Porque também é como se alimenta, o que veste, o que consome, como vivem, né? Sim. Tudo isso é, numa larga escala, o que somos, a nossa cultura, né? E essa expressão artística que dá voz e que dá continuidade e que faz com que a gente também mantenha, né, o nosso passado e aprenda com ele e pense num futuro melhor para todo mundo. Enfim, cultura. Cultura, minha gente, cultura. É super importante a gente olhar o passado, né? E não viver dele, mas saber que ele não está morto naquele canto, que a qualquer momento a sombra do passado ele vem com a gente, né? Então é preciso ficar atento a isso, né? Para a gente não repetir os mesmos erros, para a gente conseguir, como humanidade, como sociedade, caminhar para frente, né? Exatamente. E por isso que é importante, né? Estudar história, né? Sim, filosofia. Eu brinco aqui, quando teve os cortes e falou da filosofia e tal, eu falei, gente, vocês estão falando de tecnologia, inteligência artificial, isso é filosofia pura. Quando você estuda inteligência artificial, você estuda ética. Totalmente. Né? Você tem que voltar lá atrás, nos primeiros filósofos, e a gente tem que olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para o Plínio Marcos. Sim. Com carinho nos textos, embora não preciso amar, não preciso ter um pôster dele, uma estátua na minha casa. Sim. Mas assim, aquela voz naquele momento, ela foi o retrato de uma sociedade. Totalmente. E ainda continua, infelizmente, continua sendo o retrato da sociedade que a gente vive, né? E a gente não pode ignorar, né? Essa foto, às vezes um pouco amarelada e um pouco manchada, porque ela revela um passado, ela ainda tá nessa cômoda, né? Ainda se faz presente nessa cômoda e como lidar olhando para essa fotografia e tentando deixar uma imagem mais bacana para daqui para frente, né? Aprender realmente com o passado. E nada como a arte para trazer também esse senso crítico, né? A arte não é para você gostar, é para você realmente questionar, né? Para trazer uma inquietação. E através da arte você busca em outros lugares da sociedade também um reconhecimento, uma verdade, uma busca, você consegue empatia através, a arte te traz isso, né? Como você olhar para uma peça, uma construção de dois personagens, às vezes você identifica com um, se identifica com o outro, isso também é um exercício de empatia, né? Sim. Com o ator, com aquela pessoa que está entregando o seu corpo para viver um personagem, né? Total. E eu acho também que a nossa sensibilidade, ela também pode ser exercitada, né? Ela também pode ser treinada, né? Capacitada. Então acho que a arte ela tem essa função de educar a nossa sensibilidade, né? Quando eu tenho um contato com uma obra das artes plásticas, quando eu tenho um contato com uma obra de teatro, enfim, com a literatura, com a poesia, de certa forma a minha sensibilidade ela vai se abrindo, eu vou ampliando a minha visão de mundo, eu vou pensando sobre quem eu sou, eu vou pensando sobre as pessoas que estão, né, à minha volta, e acho que ela tem também essa capacidade da empatia que você falou, de dar uma maior humanização para as nossas relações, né, para a gente saber que a gente só existe se eu compreendo que o outro existe.
E poxa, vamos todo mundo tentar existir bem, tentar existir bacana. Coexistir, né? Eu posso existir ao mesmo tempo que a outra pessoa também existe, sim, né? Sim. E eu posso deixá-la existir sem diminuir a minha existência, porque hoje você tem essa discussão, né? Eu tenho que me impor, eu tenho que me colocar, eu tenho que existir. Mas para isso eu preciso que o outro não exista. E tantas coisas que nos faz questionar, filmes, peças de teatro, você falou das pessoas que são renegadas na sociedade, enfim. Como a gente vai até uma peça e se emociona com um mendigo, um ator que está ali fazendo... Sim. E na rua a gente fecha o vidro do carro, passa reto e finge que aquela pessoa não existe, né? Por que na arte aquilo nos emociona? Por que na arte a miséria nos emociona e nos comove? E no dia a dia a gente se distancia disso, que é um exercício, né? Totalmente. Eu acho que a gente tem eu como artista, quando eu sempre procuro aprender muito com os personagens, né? Com os personagens que eu estou fazendo, com as peças que eu vou assistir, e tenho tentado esse treinamento, porque isso é muito fácil cair nisso, né? Você fica naquela bolha, mas o seu dia a dia, você está tão contaminado, né, por coisas externas, e que você fica ficcionado dentro daquele quadro, dentro daquela obra, e na vida cotidiana, que é o mais importante, que a gente está aprendendo na arte, para a gente conviver melhor com as pessoas, né? Que a humanidade ela evolua. Então acho que realmente não dá para fechar o vidro do carro e fingir que você existe só nesse mundo. A vida é para ser questionada, minha gente. E daqui a pouquinho eu vou questionar o quê? A vida de Zé Renato. Vamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora e a música foi bem apropriada, que a gente estava falando dos malditos. E o Zé Renato estava me contando agora. Você é maldito, Geleia? Maldito, Geleia! Belo e maldito. Fez para o prazer? Sempre. De barimbar? Muito bem. A gente estava aqui falando, né, dessa... A gente estava nos bastidores aqui conversando dessa montagem desse espetáculo, que foi para essa semana Plínio Marcos no Sesc, né? Você não estava com a peça passeando por aí, de repente, olha, vem cá que vai rolar isso. Foi uma montagem especial para esse programa, tanto que amanhã é a estreia, né? A gente vai mostrar pela primeira vez. Isso vem de uma construção. No começo do ano eu tinha colocado na minha cabeça assim, que eu queria fazer uma trilogia dos malditos, né? E a gente fez em abril, a gente fez um especial Raul Seixas, com a banda Rock Seixas, teatro e música tudo junto. Depois a gente fez um monólogo do Judas, né, que é um texto do Marcos César Duarte, lá no Casarão, né, numa sexta-feira santa. E agora... Aliás, não, conta um detalhe que você estava me contando aqui. Sexta-feira Santa. Sim, Sexta-feira Santa, fizemos um convite, fazer uma leitura dramática, servimos um vinho, um pão e coincidentemente tinham 12 pessoas na plateia. A foto perfeita! A foto perfeita. A foto perfeita. Foi proposital. E agora aí com o Plínio, então fecha esse é um projeto da minha cabeça, né? Essa trilogia maldita. E não poderia fechar de maneira melhor, isso eu tenho que falar aqui, da galera que está envolvida, que são artistas que eu tenho assim, um profundo respeito mesmo, pela maneira como conduz, né, a sua vida na arte, assim. Então eu tenho que falar aqui da direção do Jefferson Lopes, que você reencontrou depois de 20 anos, que é uma pessoa que tem um histórico já com o Plínio Marcos, que já montou várias peças dele, o irmão dele comprou o livro do Plínio Marcos das mãos do Plínio Marcos e deu para ele. Ele fez uma cantoria na cremação do Plínio Marcos, enfim, tem todo esse histórico. A Vivi Almeida, que é uma atriz aqui de Jundiaí, com uma passagem por São Paulo também, que um dia eu fui ver uma leitura dramática dela e fiquei impressionado com a potência dela em cena, e tanto que quando acabou essa leitura eu falei, olha, um dia eu quero contracenar com você. Sério? Uma atriz excelente, assim, a capacidade de doação que ela tem em cena, assim, e uma pessoa maravilhosa também. E junto com ela veio uma coisa que a gente nem imaginava,
a gente estava imaginando a trilha sonora, né, playback, né, a trilha sonora entrar em off. E a Vivi, ela trabalha sempre com a Amanda, e a Amanda Angoia, ela fez a trilha ao vivo, então ela estará no palco com a gente, uma musicista incrível também, e criou toda a trilha sonora com elementos totalmente brasileiros, né? É berimbau, é pandeiro, é cavaquinho, para permear essa obra. É você, a Vivi e a Amanda no show. Eu, a Vivi e a Amanda fazendo a trilha. Aí junto isso tem o João na assistência de direção, a Rebeca na luz e a participação de um artista plástico no Pocket Plínio, que vai fazer um retrato do Plínio Marcos lá para a plateia toda. Incrível. Vocês pensam em continuar rodando essa peça depois? A gente depois falou dessa apresentação? Olha, Tainá, fazia muito tempo que um texto ele não dava tanto trabalho. Sério? Acho que a gente vai ficando mais velho também. Eu entendo. Aquela capacidade de decorar. Sério? É muito, são só 2 pessoas em cena, né? Mas não só pelo texto. Eu tinha um diretor que ele sempre falava, decorar o texto é o mais fácil, todo mundo decora. O difícil é o que fazer depois com ele, né? Mas não é, a questão do texto é brincadeira, mas é um trabalho que está sendo feito com muito amor, com muita dedicação, e a gente já determinou que ele não pode ficar parado nessa apresentação. Foi construído para essa agenda especial do Sesc, mas é um espetáculo muito fácil de levar também. Serem 2 atores, um ator, uma atriz, uma musicista, né? barato para locomoção, para montar o cenário. E essa necessidade que a gente tem também de levar esse tema para as pessoas ouvirem, compartilharem e debaterem. E se encontrarem no texto, né? Porque imagino que deve rolar muita identificação, assim, de se olhar ali em alguma fala, em algum momento, em algum sentimento, né? Em várias, né? Em pessoas próximas, né? Experiências com pessoas muito próximas. Enfim, assim, a gente sempre fala que o melhor trabalho, de me perguntar, né, qual que é o melhor trabalho? Eu sempre falo que é o mais recente, né, é o último. Mas esse está sendo muito, muito, muito especial, assim, muito especial. Nos ensaios, a gente se emociona muito nos ensaios, a gente descobre coisas a cada ensaio. Enfim, um trabalho feito com amor e carinho. Antes de chamar a outra música, eu quero saber, é amanhã no Sesc, a partir de que horas? Amanhã, no Sesc, às 19 horas. Então, Sesc Jundiaí, dia 17, dia 17. Dia 17, dia 17 agora de agosto, às 19 horas, no Sesc Jundiaí. Pocket Plínio, mais Quando as Máquinas Param. Muito bem. Gente, eu vou chamar mais uma musiquinha aqui e aí eu volto pra gente falar tchau pro Zé Renato, porque esse programa é muito curto, precisamos de 5 horas ao vivo aqui pra gente colocar todo o papo em dia, não é mesmo, minha gente? Vamos pro som, já volto. Muito triste ter que acabar o programa, né? Tudo que é bom dura pouco, mas tudo que é bom também volta no programa. Eu já fico um convite aqui pra você voltar, esse aqui é um espaço aberto, tudo que você for fazer, você fala, você é o surfista prateado na pracinha, você vem aqui, a gente bate um papo, qualquer coisa. Você tem uma ideia, hein? Fechou. Bloco do Sandi que me aguarde. Nossa, bom destaque. Você que fez várias vezes, tá falando do teatro grego, né? Vários pegar os personagens e colocar pro público conhecer, né? Sim. Esses personagens todos, as figuras do teatro, né? Total. Ô Zé, você ficou 10 anos fora de Jundiaí, assim? Sim. Trabalhando em São Paulo, Sim. fazendo Shakespeare. E isso você fez... é muito diferente você fazer um Shakespeare e fazer um Plínio Marcos. Embora ali tenha uma tragédia envolvida em todas as relações, né? E te ajuda fazer um Shakespeare? Te ajuda para você desenvolver outros trabalhos, assim? Ou você acha que tem uma distância muito abismal, assim, que você não... Não sei, que não tem link as duas coisas, um Plínio Marcos e um Shakespeare? Eu vejo muito link, sim, porque eu acho que o grande autor é quando ele fala sobre humanidades, né, e sobre essas relações dessas humanidades. Então, o Hamlet tem a crise dele, né, assim como o Zé, do Quando as Máquinas Param, o personagem que chama Zé, o Zé das Máquinas Param, ele tem a crise dele.
Então foi um período que eu fiquei em São Paulo com uma companhia, a Companhia Clube Noir, e que a gente teve muito uma investigação através da fala, né? Lá teve um momento em que a prima era de que você é o que você fala. Né? Então esse contato com a fala de teatro, né? E acho que eu trago muita coisa de lá para falar o Plínio Marcos, né? Por mais que o Shakespeare ou uma tragédia, se pegar um Ésquilo, ele exige uma outra respiração, uma outra imposição de voz, e o Plínio escreve com essa fluência que ele tem absurda, né? Esse autor brasileiro mesmo que quando você fala parece que as palavras elas escorregam. Ele é muito fácil de ler, né? Ele é muito fácil. Ele é muito de casa, assim, é uma leitura muito simples, né? Sim. Ela é profunda, Sim. ela é difícil, ela é dolorosa, mas ao mesmo tempo ela é simples, né? Ela é fluida. Mas é muito louco, né? que nesse processo que eu encarei assim, vai ser... É fácil, porque ele escreve com uma fluência muito... Né, você corre, né, as palavras correm da boca. Mas quando você começa a perceber as pequenas sutilezas, né, na pontuação, numa vírgula que ele coloca, ou numa palavra específica que é importante ela ser valorizada, você fala assim, não era tão simples como eu pensava. E que bom, né? Por isso que... às vezes as pessoas falam de um autor menor, né? Existe essa peste, né, do autor menor, né, que só fala sobre... Enfim, e a gente descobre que, isso agora falando dramaturgicamente mesmo, que ele cria uma escola, uma maneira de fazer que só ele faz, abordando os temas que só ele aborda. É um grande autor, um grande tradutor do nosso país. Aliás, ele foi estudado, né? Eu li alguma coisa, deixa eu ver se estava aqui. As obras dele foram traduzidas em diversas línguas. Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu li uma frase muito interessante falando aqui, ó. Plínio Marcos foi traduzido, publicado e ensinado em francês, espanhol, inglês e alemão. Estudado em teses sociolinguísticas, semiológicas, psicológicas, da religião, da dramaturgia e filosofia em universidades do Brasil e do exterior. Então, assim, quando você fala de uma peça, você está falando de várias outras vertentes aí, inclusive no campo acadêmico, né? Sim. Você pegar um autor, ele é só um autor. Sim. Não, ele é um cara que traz uma... É por isso que é importantíssimo, né? Essa coleção que saiu, eu achei que demorou um pouco para sair, mas saiu. Acho que foi lançado em 2015, se eu não me engano. O Nelson Rodrigues já teve faz tempo, né, toda a sua obra publicada, dividida, né, peças míticas, tragédias cariocas do Nelson, e fizeram agora a mesma coisa com a obra do Plínio. Né? Acho que isso, quando a gente tem uma editora que lança a obra completa, a gente não fica, né, em uma peça, senão a gente tem uma noção do todo. E aí a gente percebe do conjunto da obra. E a gente percebe daí realmente a importância que ele tem no teatro brasileiro. E ainda bem que está sendo traduzido e tomara que encenado nos outros países. É importante, a gente não tem... É claro, você que está na área, eu que trabalho com cultura, a gente que tem essa proximidade maior no nosso dia a dia, pra gente é uma coisa. Mas as pessoas em geral, elas não têm a dimensão da qualidade de autores, de dramaturgos, enfim, de escritores que a gente tem no Brasil, assim, né? E o Brasil sempre foi muito rico em pessoas que têm o que falar, né? Em pessoas publicando, enfim. Inclusive aqui na nossa cidade, né? De Jundiaí, né? Eu tenho uma parceria de trabalho há anos com um autor que eu admiro muito, que é o Marco César Duarte, né? O Marquinho, um beijo pra você, espero que você esteja nos escutando. E que tem uma forma de escrita, desenvolveu uma forma de escrita que é só dele também, né? Ele atingiu uma singularidade como autor, e tratando de temas diversos, mas sempre com um olhar para a contemporaneidade, assim. E um autor aqui da cidade, ano passado teve um ciclo de dramaturgia, onde foram lidas várias peças dele, encenadas várias peças, Maria dos Pacotes, enfim. É maravilhoso. Você fez, não fez? Fiz a Maria com esse tamanho, fiz a Maria. Muito bom. Foi uma experiência incrível também, incrível. Zé, vou ter que encerrar o programa. Vamos ficando por aqui. Amanhã não tem eu, nem domingo. Mas tem eu no YouTube. Vai lá, assina. Taina Franco lá. Vai lá no YouTube. Tem todas as entrevistas. 100ª entrevista hoje. Palmas. 100
entrevistas aqui. Maravilha. Eu vou dar um prêmio pro Zé, que ele foi o meu 100º. Já tá, o prêmio já está aqui podendo falar, conversar com você, conversar sobre cultura, sobre arte e sobre resistência. E agora eu lembrei, né, para só deixar uma fala aqui, que é do Plínio, onde o Bobo Plínio, um personagem, um palhaço que quer fazer a sua alma, em tempos como esse, que ele diz: e não será sempre em jardim sem flores, debaixo de céu sem estrelas, nas margens dos córregos por onde escorro a merda, que eu armarei a minha poesia. Eu quero fazer a minha alma. E para onde você vai, Bobo Plínio? Eu vou subir um monte, porque eu ainda tenho pernas. Palmas, palmas, palmas. Gente, só falo pra vocês duas coisas. Bebam água e consumam cultura. Beijo, até segunda. Que lindo! Eu lembrei dessa frase agora, Que bem lindo! bonito, né?